Estamos aqui novamente de volta para a nossa 62ª aula de Geografia. 62 aulas de Geografia, é aula pra chuchu, hein? Mas vamos lá, vamos dar continuidade porque ainda falta bastante aula, porque nós estamos apenas iniciando o nosso terceiro trimestre, tá? E hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre as formações vegetais mundiais a partir de algumas imagens. A gente vai tentar identificar, né, a vegetação, o clima, e aí com vegetação e clima a gente vai acabar identificando aí a sua localização, tá? A geografia a gente trabalha muito com o quê? Com mapa, com localização. Então a gente vai fazer algumas relações aí para a gente aprender junto aí, né, e identificar essas formações vegetais, né? Essas vegetações. Vamos lá, olha só, climas e formações vegetais, ou seja, clima e vegetação, né? As formações, né, vegetais, quando eu falar formação vegetal, não vá pensar que eu estou falando aqui de um alface, né? Não vá pensar que eu estou falando aqui de um agrião. Não, as formações vegetais, estou falando da vegetação, tá? E elas se desenvolvem de acordo com o tipo de clima, com o relevo, com o tipo de solo, né, do local onde que elas se encontram. Então a gente tem que ficar ligado, né, que as vegetações elas são características de acordo com essas referências, né? Clima, relevo e solo, onde que ela está, que aí são definidas, né? Elas são formadas. E as formações, né, da vegetação, né, as vegetações, em especial as florestas, né, elas têm funções bastante importantes na proteção do solo, no abrigo, né, da fauna silvestre, né, dos animais, na preservação dessas espécies, na manutenção do nosso ecossistema, né, como um todo, e também da manutenção, da proteção dos recursos hídricos, né? E a gente vai trabalhar bastante recursos hídricos quando a gente esgotar essa parte de vegetação. O que é recursos hídricos? É a parte da água, tá? Mas para isso, olha aqui, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Olha só a importância, né, da vegetação que ela tem, né, para a nossa vida, né? Na parte de baixo ali, ó, é um solo sem cobertura florestal, né? Sem floresta, sem vegetação nenhuma. Chove, na parte de baixo que estou falando, chove, aí ó, desce aí um monte de terra, né? Acontece deslizamento, né? Ali onde que tem um lago ali, ele acaba sendo assoreado, né? Então ele vai ficando cada vez mais raso. E na parte de cima a gente vê a importância, né, da vegetação, dessa cobertura, né, vegetal, né? Ela filtra a água, ela não deixa acontecer deslizamento, e se não acontece deslizamento, não acontece ali que um soreamento, né, no fundo da lagoa ali. Então mas é muito importante, então, a vegetação para o nosso planeta, né? E para isso eu trouxe aqui um videozinho para a gente assistir de introdução. Vamos lá. Certamente você sabe que a Terra é única em suas vastas quantidades de água, que é o que encheu este planeta de vida. Mas estamos nós, humanos, nos aproveitando desse recurso fundamental? Bem, se você pegar como exemplo a quase completa destruição do quarto maior lago do mundo, então a resposta é, infelizmente, sim. Com o tempo, as pessoas têm mudado o ambiente para atender às suas necessidades. Constroem barragens e canais, escavam minas, derrubam florestas. Mas, nos últimos anos, estamos começando a perceber que os recursos da natureza não são de fato infinitos. Os ambientalistas vêm agindo ultimamente e, felizmente, agora estamos no caminho para preservar nosso planeta. Vai ser um longo e árduo caminho, por causa da enorme quantidade de danos que a humanidade já fez.
E um dos maiores desastres que só se tornou possível devido à nossa intromissão com a natureza é a crise do Mar de Aral. O Mar de Aral era o quarto maior lago de água salgada do mundo, com uma área de 68 mil quilômetros quadrados, que é pouco maior que o tamanho do estado da Paraíba. Ele está localizado na Ásia Central, entre o norte do Cazaquistão e o sul do Uzbequistão. O lago sustentava todo um ecossistema próprio, fornecendo comida, empregos e bem-estar geral para as pessoas e animais que moravam nele e ao seu redor. Com a chegada da industrialização na região, o lago começou a ficar extremamente poluído. Produtos químicos perigosos, resíduos humanos, restos de testes de armas, entre outras coisas. Ainda assim, isso não é novidade para um corpo de água mais ou menos significativo, onde os humanos vivem. Então isso não poderia ter levado à morte total do Mar de Aral. Tudo mudou na década de 1960, quando o governo soviético decidiu irrigar o deserto ao redor para tentar fazê-lo brotar. Para isso, foram desviados os dois rios gigantescos que alimentavam o Mar Aral, o Sirdarya, ao norte, e o Amudarya, ao sul. Observe também que este lago é uma bacia endorreica, o que significa que não tem vazão e não está conectado a nenhum outro corpo de água. Então, basicamente, tirando seus dois únicos rios, você cortaria todo o seu suprimento de água. Bem, quase. Sempre há chuva para alimentar o lago, é claro, mas isso não foi nem perto do suficiente para sustentá-lo. Com os canais cavados e os rios desviados com sucesso, o Mar de Aral começou a encolher. Isso foi previsto, no entanto. Alguns especialistas na época consideravam o lago um erro da natureza. Eles acreditavam que seu desaparecimento não causaria danos, então ninguém realmente protestou contra o projeto. A perspectiva de cultivar algodão ou ouro branco no deserto era muito tentadora. Além disso, o governo soviético queria cultivar arroz, melão e grãos nas novas terras férteis. Os canais, porém, foram mal construídos, de modo que 75% da água vazou para o solo, ou simplesmente evaporou. Mas isso não impediu o seu desenvolvimento, porque, mesmo nessas condições, o projeto foi considerado um sucesso. Na verdade, em 1988, o Uzbequistão se tornou líder mundial em exportações de algodão. Mas a que custo? Quanto ao tamanho do Mar de Aral, ele continuou encolhendo e encolhendo. No final dos anos 80, ele se dividiu em dois lagos, o Mar de Aral do Norte e o do Sul. Não é só isso, o teor de sal também aumentara drasticamente. Em 1990, a salinidade atingiu 36,7%. Isso é mais do que os incríveis 33,7% do Mar Morto, que é quase 10 vezes mais salgado do que o oceano. Acrescente isso às enormes quantidades de pesticidas e fertilizantes que escorreram dos campos de algodão, e você pode imaginar a catástrofe ecológica que estava se formando ali. Ao longo das décadas, o Mar de Aral perdeu 80% da sua grandiosidade. Alguma parte dele permaneceu, mas grande parte do espaço que ocupava anteriormente tornou-se um deserto inculto, uma área tóxica. Produtos químicos e pesticidas que escorriam para o Mar de Aral ficaram no solo e a poeira envenenada encheu o ar. Todo o ecossistema do lago foi destruído e as pessoas que vivem em volta do local também puderam sentir as consequências. A poeira tóxica causou uma série de problemas de saúde, como doenças pulmonares, câncer, distúrbios digestivos e infecções, para citar alguns. O Mar de Aral é um lembrete de que, embora os ricos recursos do nosso planeta tornem a vida muito mais confortável, eles são limitados. Esse é especialmente o caso quando decisões ruins são tomadas sobre o seu uso. No entanto, o renascimento do Mar de Aral do Norte também dá esperança para um futuro em que as pessoas possam trabalhar para consertar seus erros e manter este planeta limpo e seguro para as próximas gerações. Que outros desastres naturais causados por humanos você conhece? Eita, aí o cara fecha o vídeo ali perguntando assim, né? Que outros desastres naturais causados por humanos, né, ou seja, ações antrópicas, você conhece, né? Isso aí é uma pergunta fácil de responder, e se você tiver dificuldade é só assistir um pedacinho do nosso jornal, né, do dia a dia, que vai aparecer o que tem acontecido no nosso planeta por conta da ação humana, né?
de forma irresponsável no meio ambiente, que tem causado aí, um deles, por exemplo, é as alterações, as mudanças climáticas que a gente tem vivenciado aí, né? Mas vamos lá, vamos lembrar o que é um bioma, né? Bioma, o que é um bioma? Um bioma é um conjunto de vida, né? Seja vegetal e animal, né? Que é definida pelo agrupamento, né? dos tipos de vegetação numa determinada região, tá? Bom, se a gente olhar aqui, ó, pera aí, isso aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, nesse mapa, né, a gente pode observar, né, a distribuição da biodiversidade, né, da variedade de vida que existe no nosso planeta, onde que quanto mais vermelho tiver no mapa, isso quer dizer que tem mais espécie nessa região, né? Mais biodiversidade. E quanto mais azul, menos espécie, menos biodiversidade a gente vai encontrar nessas regiões, né? Aí assim, o que acontece? Aí assim dá para a gente perceber que a maior diversidade, né, de plantas, de animais, ele acontece onde? Na região equatorial, né, do nosso planeta. Se a gente for observar aqui, ó, a parte mais vermelha, ele acontece mais aqui, ó, próximo à linha do Equador. Agora, por que isso acontece na linha do Equador? Isso aí é fácil da gente entender se a gente parar para poder pensar tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem aprendido nas nossas aulas, né? Vamos lá, deixa eu tentar ajudar vocês. Olha só, aqui é o que acontece com com o nosso planeta, né, com relação ao nosso clima, tá? Então, assim, ó, isso acontece porque na região equatorial do nosso planeta está o quê? As maiores temperaturas. Aqui na linha do Equador acontece o maior índice de pluviosidade, ou seja, de chuvas, né? E quanto mais a gente se afasta, olha aqui, ó, quanto mais a gente se afasta, né, da linha do Equador, ou seja, indo na direção dos polos, a diversidade ela diminui. Olha aqui, ó, se você for olhar aqui, ó, quanto mais próximo aqui do Equador, mais diversidade. Aí, quanto mais a gente se afasta, mais azul vai ficando, menos a diversidade, né? E isso acontece por quê? Porque os polos são áreas que têm menor temperatura, menor índice, né, pluviométrico de chuvas, né? Então, tem menos vida, tem menos espécie, tem menos biodiversidade. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais biodiversidade, né? Mais vida. Por quê? Por causa do calor e da umidade. E quanto a gente vai se afastando aqui, ó, vai diminuindo a quantidade de biodiversidade, porque é mais frio e menos chuva. Entendeu? Se você olhar para o mapa, você já mata essa charada aí. Agora olha aqui, ó, para reforçar mais ainda o que eu estou falando aqui, né? A relação entre o clima, né, e a forma da vegetação. Então isso aqui é para poder a gente ter ideia, né, ter essa noção, né, que o clima e a vegetação está totalmente ligado. A vegetação ela se desenvolve de acordo com o clima, né, de acordo com a umidade, com a temperatura de onde ela vive. Agora que a gente viu essa introdução, né, com relação ao clima, à vegetação, aí a gente vai ver agora algumas formações, né, vegetais, né, algumas vegetações ao redor do mundo, de acordo com as suas características. Beleza? Olha aqui, ó, vamos ver. Primeira, vamos fingir que isso aqui é uma charada, né? Então vamos lá, vamos tentar descobrir aqui. Eu coloquei até aqui o Sherlock Holmes aqui para poder fazer esse clima de a gente ficar pensativo. Vamos lá, primeiro. É localizado próximo à linha do Equador, tem elevadas temperaturas, né? Está perto da linha do Equador, a temperatura é alta, é quente. Tem uma grande umidade ao longo do ano, perto da linha do Equador. Lembra que perto da linha do Equador, olha aqui o mapa aqui, ó, perto da linha do Equador, do mapa não, o globo, é mais quente e mais úmido.
e favorecem o desenvolvimento de vegetação com árvores com mais de 60 metros de altura e abriga a maior biodiversidade do mundo. De quem que eu estou falando? Eu estou falando das florestas equatoriais, próxima à linha do Equador, lembra? E entre as florestas mais importantes, a gente pode citar a floresta da Amazônia, né, aqui na América do Sul. A gente pode citar ali, ó, na África, ali, ó, a floresta do Congo. Não sei se você já assistiu já o filme do King Kong, né? É numa floresta do Congo, né? Lá na África. E lá na Indonésia, né? Lá na outra ponta lá, né? Indonésia, na Malásia, também tem umas florestas lá bem densas também. E observa que essas florestas equatoriais, elas estão na linha do Equador, né? Então, com as dicas que eu dei anterior ali, ficou fácil. Segunda charada, vamos lá. Predomina as elevadas temperaturas, ou seja, continua quente, né? Só que acontece uma alternância, né? Uma troca, né? Entre as estações secas durante o inverno e úmidas durante o verão. Tem formações arbustivas que apresentam raízes profundas, ou seja, não são árvores, né? São quase arbustos, né? Mas tem raízes profundas, porque precisa pegar água lá no fundo do solo. As suas folhas são grossas, os seus troncos são todos retorcidos. E aqui no Brasil é conhecido como cerrado. Aí ficou fácil, né? De quem que nós estamos falando? Das savanas. Olha ali onde que ela acontece, as savanas em laranja ali, ó. Né? Um pouquinho aqui no Brasil, na América do Sul, ali também no meio da África, ali bastante, um pouquinho lá na Ásia também e na Oceania, lá no canto lá. Próxima charada. Tem as 4 estações muito bem definidas. As árvores perdem totalmente as suas folhas ou parte delas durante o outono ou o inverno. Você tem as 4 estações muito bem definidas. Eu só posso estar falando de uma floresta, que é a temperada, né? É muito bem definida as 4 estações. Então essa aí, quando eu falar de 4 estações muito bem definidas, eu estou falando de uma região, de uma zona temperada, onde que vão ter o quê? Florestas temperadas. O clima, ele é temperado. A próxima é o seguinte, a quarta. É caracterizado por verões muito quentes e secos. Os invernos, eles são brandos, não é tão frio, mas é bastante úmido. A sua vegetação é arbustiva, ou seja, formato de arbusto, não são árvores gigantescas. E fica normalmente próximos a alguns desertos, né, como a Califórnia, né, lá nos Estados Unidos. Tem também ali no Chile, no norte da África, no sul da África e também um pouquinho no sul da Europa. Se eu estou falando de vegetação arbustiva e ficar próximo do deserto, então eu estou falando da floresta mediterrânea, né? A floresta, né? A vegetação mediterrânea, a floresta mediterrânea, ela aparece, ela existe, né? Próximo a deserto, aos desertos, né? Ali próximo aos desertos, né? Como eu falei aqui nos Estados Unidos, aqui no cantinho aqui, ó, na Califórnia, aqui embaixo nós temos no Chile, né? E o Mediterrâneo, na área do Mediterrâneo, aqui na Europa, aqui, ó, tá? Aqui é a Europa, então essa é a floresta mediterrânea. Quinto, vamos falar do quinto bioma ali, né? Da quinta vegetação. Olha só, lá o clima é muito frio. Ai, não acredito, cara. Tô meia hora falando pra ninguém. Ai, viram meu desespero? É porque eu estava gravando e aí teve uma hora que o meu cabo do microfone aqui ele saiu e eu continuei falando. E aí quando eu peguei e percebi, eu achei que, como tinha desconectado ali, eu achei que eu estava sem som, mudo aqui, só falando, mexendo com a boca e não tinha ninguém ouvindo, né? Mas ainda bem que essa tecnologia,
me surpreendeu, né? Ela estava sem o microfone aqui, mas aí o meu áudio, o meu som, minha voz foi captada pelo computador. Então, assim, eu achei que fosse ter gravado de novo toda a aula, né? Mas não. Vamos tocar a ficha para frente aí que deu certo. E aí eu estava falando que a gente ia entrar na quinta charada, né? E aí, qual é a quinta charada, né? Lá o clima é frio por causa das altas latitudes. Latitude é a distância, né, em graus da linha do Equador, certo? Para os polos, certo? Então, quanto mais alta a latitude, mais longe da linha do Equador, mais perto dos polos, certo? Então, lá o clima é frio por causa das suas altas latitudes, ou seja, não estou perto do polo. As temperaturas médias lá no inverno são inferiores a 0 graus, temperaturas negativas, né? A vegetação lá é de grande porte, ela é espaçada, né? Quer dizer, não é tudo junto e misturado não, é uma aqui, outra ali e tal. Relativamente homogênea, ou seja, são iguais. E qual é a árvore, qual é a vegetação que mais se destaca lá? É o pinheiro, né? Se eu estou falando de uma área fria que tem pinheiro, então eu estou falando de quem? Da floresta boreal, né? Também conhecida como taiga. Olha aqui o que eu falei, ó. Onde que ela acontece? Em regiões frias, né? Em altas latitudes, longe da linha do Equador, né? E aqui no caso aqui nós estamos falando da floresta boreal, então é no norte, né? Lembra da aurora boreal? Ela acontece na região norte, então boreal quer dizer norte. Então as florestas no norte, também conhecido como taiga, né? São frias, né? E tem bastante pinheiro lá. Sexta charada, fica no extremo norte da Terra, olha só, mais longe ainda do que o taiga, né? Se a taiga fica por aqui assim, ó, então ela fica mais ao norte. São registradas as mais baixas temperaturas do planeta. E a maior parte do solo, ela fica coberta por gelo permanente. Permanente. Então, não tem vegetação. Né? Não tem vegetação a maior parte do ano. Só que, durante o verão, né, aparece uma cobertura vegetal de pequeno porte, quando o gelo se vai. Se eu estou falando da taiga aqui embaixo, essa que eu acabei de falar agora é o quê? É a tundra. Olha aqui, é bem no extremo norte aqui, ó. Quase não tem vegetação. Aqui embaixo aqui da tundra tem a taiga que tem ali os pinheiros ali e tal, tem neve, mas ainda tem vegetação. E na tundra não. Tundra é gelo o tempo todo, né? E quando aparece ali o gelo derretido ali, aparece uma vegetaçãozinha ali bem rasteira. E o sétimo vai ser fácil também, olha só, é conhecido pela escassez de água. Pronto, já matou já essa charada aí, né? Baixíssimas precipitações, ou seja, quase nunca chove. Acontece, né? Existe pouquíssimas ou nenhuma vegetação. E quando aparece, são plantas rasteiras, arbustos espinhosos, né? Quase sem folhas, conhecido como cactos. E aí eu estou falando de quem? Escassez de água, baixa precipitação, né? Pouca ou nenhuma vegetação, baixa precipitação e pouca ou nenhuma vegetação, aí está falando do clima desértico, né? Que acontece nessas regiões aqui, ó, mais clara aqui do nosso mapa aqui, ó. Vamos ver mais de pertinho aqui, ó. Olha os desertos do nosso planeta, onde é que eles predominam. Tem um deserto do Atacama, né? Na nossa América do Sul. Bom, agora que a gente já viu né, alguns tipos de vegetação e onde se localizam, né, e quando não tem, que tipo de clima é esse aí, né? Vamos fazer essa relação aí. Agora a gente vai observar o que? Os hotspots mundiais, né? Tentando localizar no mapa.
Mas primeira coisa, você precisa lembrar, professor, o que é hotspot? Meu pai está aqui me perguntando aqui, né? A minha avó, hotspot, o que é isso aí? Está com cara de nome de sanduíche que a gente compra no supermercado, mas não é, né? Vamos lá, hotspot. Vamos lembrar o que é hotspot? Hotspot, na verdade, ela representa, né, algumas áreas naturais do nosso planeta que possuem uma grande diversidade ecológica, né, essencial para a sobrevivência do nosso planeta, só que estão em risco de extinção. Resumindo, o que isso quer dizer? Representa áreas que mais precisam de conservação do planeta, senão vai desaparecer. Olha aqui, no nosso mapa aqui, ó. Hotspot quer dizer pontos vermelhos, né? Uma tradução livre aí do inglês, né? Então, esses pontos vermelhos de biodiversidade são locais que têm uma grande diversidade, né? Ecológica, né? Uma grande biodiversidade de plantas e animais, né? De seres vivos, só que está correndo risco de extinção. Olha só como é que está se espalhando pelo planeta. Cada ano que passa, pode aparecer outros hotspots. E se ficar tudo vermelho, rapaz, a gente está chegando na beira do colapso. Estamos chegando na beira do apocalipse. Então a gente tem que cuidar, hein? A gente que estou falando é principalmente vocês aí, que estão começando agora a vida de vocês aí, tem que ficar ligado aí nessas situações aí para o nosso planeta sobreviver. Então, para poder determinar, classificar, né, que uma região ela passou a ser um hotspot, né, ela tem que entender dois critérios muito, muito rigorosos. E quais são esses critérios? Primeiro, essa região ela tem que ter pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas. O que é uma planta endêmica, professor? São aquelas plantas que não são encontradas mais em nenhum lugar do planeta, só acontece naquela região. Então, se acontece só naquela região, ela é endêmica, tá? Então, assim, ó, tem que ter uma região, ela tem que ter mais de 1.500 plantas endêmicas, que só existe naquela região. Se acabar ali, você não vai encontrar lugar nenhum do mundo. E de curiosidade, eu estava procurando, olha essas flores aqui, cara, eu era doido para ver de perto uma flor dessa aqui. Cada pétala de uma cor diferente, ó. Né? Deixa eu contar uma historinha, rapidinho. Uma vez eu estava trabalhando, né, na área de engenharia, né, antes de vir para a sala de aula. Aí eu estava numa região com uma equipe, né, e aí a gente, no descanso, a gente estava assistindo um documentário no Globo Repórter. Aí apareceu um pássaro lá, voando lá, né, voando lá. Aí o pássaro lá cantava bonito, não sei o quê. Aí um amigo que estava assistindo lá, ele era meio que metido sabichão, já vi tudo, já sabia de tudo, já vivi tudo. Ele chegou e comentou assim, né? Ah, esse pássaro que está passando aí no Globo Repórter, eu conheço, eu já vi. Tem muito desses pássaros aí lá no quintal da minha sogra. Minha sogra mora ali no interior de São Paulo, e no quintal dela tem direto esses pássaros aí. Aí quando ele acabou de falar isso aí, aí o Sérgio Chapelin, que era o apresentador do Globo Repórter, ele virou e falou que assim, e esse pássaro, ele é tão raro, que ele só é visto em todo o planeta lá na Polinésia Francesa. O meu amigo ficou morrendo de vergonha, porque era um pássaro, era uma espécie endêmica da Polinésia Francesa, não tinha em lugar nenhum do mundo, né? E ele falou que tinha no quintal da sogra dele, lá em São Paulo. Segundo quesito, né, para ser um hotspot. Essa região, ela precisa já ter perdido pelo menos 70% da vegetação nativa, ou seja, ela deve ter menos de 30% da vegetação original. E aí, para poder tentar você entender, eu vou colocar aqui, ó, um gráficozinho de que é 70% e o que é 30%. Então, 70%, essa maior parte aqui, é a parte que foi o que? Devastada, perdida, destruída já. Se ele chegou nesse ponto, ele passa a ser um hotspot. Olha esse mapa aqui, olha só. A gente observando, olhando atentamente esse mapa aí, né, as partes ali mais escuras ali, a gente consegue observar que a biodiversidade ela não está
ela não é distribuída igualmente em todo o planeta, né? E dá para a gente identificar quais as regiões que concentram, né, os mais altos níveis, né, de biodiversidade e onde que as ações de conservação seria mais urgente, né? Se a gente observar aqui, né, a gente vê que tá pegando, né? Essas partes mais escuras, mais amarelas aí, elas estão correndo um risco de extinção. Então são áreas que precisam urgentemente de leis mais rigorosas de conservação. E hoje, olha só, eu vou dar um zoom nesse mapa aqui para poder falar umas curiosidades ainda. Olha só, e hoje nós temos aproximadamente 34 pontos quentes, ou seja, 34 hotspots, né, reconhecidos no nosso planeta. E isso corresponde a mais de 2%, né, de toda a superfície da Terra. Ah, mas parece tão pouco, professor, 2% parece pouco? Né? Não. O nosso planeta todo ele não é coberto de terra? Olha só que loucura. Né? Mas essas áreas já foram piores, né? As áreas do hotspot já chegaram a cobrir mais de 15% do nosso planeta. Aqui está a imagem dos 34 hotspots atualmente que existem no Brasil aqui. Aí eu quero umas curiosidades com vocês aqui. Vamos observar junto aqui, ó. Na América do Sul, localiza aí na América do Sul, você precisa, que nós estamos na geografia, você precisa saber onde é que está a América do Sul, hein? O número 3 e 4 está aqui no nosso Brasil, né? Onde que o 3 é o hotspot da Mata Atlântica, né? E o 4 é o nosso Cerrado, um dos maiores hotspots do planeta. Está aqui com a gente aqui. O 7, olha o 7 aí, ó. O 7 aí é o nosso lindo, maravilhoso, cobiçado, né, Caribe, onde ficam as nossas ilhas do Caribe, mas não adianta nada ir para lá, aproveitar e não cuidar da natureza. Vamos olhar aqui, mais uma curiosidade. O 13, olha o 13, procura o 13 aí. O 13 aqui, sabe o que é isso aí? São as ilhas de Madagascar, né? Onde que ele já tem até desenho já sobre Madagascar, mas seria interessante se as pessoas também cuidassem, né? Se os governos, né, cuidassem mais dessa ilha aí paradisíaca. No 26, cadê o 26? O 26 está bem ali no meio, ali, ó, na Ásia ali. O 26 ali é a Himalaia, né, onde que tem ali as cordilheiras do Himalaia. Observa o 29, galera. 29 é o Japão todo. O Japão todo, ele é um hotspot. E outra coisa interessante é o 32. 32 é a Nova Zelândia inteira. Ela também é considerada um hotspot. No Brasil, nós falamos que existe 2, né? Nós temos nosso hotspot brasileiro. Motivo de alegria? Não. Motivo de alegria? Não. Motivo de orgulho? Não. Né? Hotspot, eu já falei, é a área que está sendo devastada, vai sumir e não existe mais lugar nenhum no mundo. Né? E aqui no Brasil nós temos 2 que nós vimos, que é a Mata Atlântica e o nosso querido e amado, idolatrado, salve, salve, Cerrado, né? Onde que nós moramos. Olha a Mata Atlântica aqui, galera. Ó, a Mata Atlântica, olha como que ela era na época do descobrimento, essa faixa verde todinha aqui, né? Que é um bioma profundamente afetado pela ocupação do espaço geográfico. Né? As pessoas começaram a morar lá e para morar começaram a desmatar tudo. Né? E por conta dessa ocupação, né, do espaço geográfico, a maior parte da Mata Atlântica ela foi devastada. E olha como é que ela está hoje. Olha só que absurdo. Olha como é que era antes a nossa Mata Atlântica, no descobrimento, e olha como é que está hoje. Está acabando, está morrendo. Se a gente não cuidar, não vai sobrar nada. E olha agora isso aqui. Reconhece essa foto aqui? É a nossa construção da nossa Brasólia, né? Chamado de Brasília. E por incrível que pareça, né, o Cerrado, olha só, o Cerrado ele cobre 20%, aproximadamente 20% de todo o território brasileiro, né?
Só que uma flora considerada entre as mais ricas, né, das savanas tropicais, o cerrado ele passou a sofrer, né, essa ameaça de extinção justamente a partir da construção de Brasília, na década de 50. Para se construir Brasília, o que eles fizeram? Começaram a destruir o nosso cerrado, né? Olha aqui, ó, mais uma vez aqui, vamos olhar o cerrado de pertinho. Ó. Olha a área original do bioma do cerrado à nossa esquerda, né? Apesar da sua extensão, né, e da sua importância, né, infelizmente o cerrado ele é fracamente representado nas suas áreas protegidas. De todo o cerrado, só 3% está protegido por parques e reservas federais. Olha só, se o cerrado ele cobre mais de 20%, mais ou quase 20% de todo o território, por que só protege 3%? É por isso que o cerrado é um dos maiores hotspots do planeta que está correndo perigo. E a gente não está cuidando direito. A gente fala tanto da Amazônia, né? E acaba esquecendo do quê? Do nosso cerrado aqui. Tão importante. Olha essa charge aqui, ó. Só para poder a gente reforçar, né? Hoje, somente uns 20% de 80%, vou botar de novo o gráfico para vocês aqui, ó. De todo o cerrado, só 20% só que está no seu estado original. Só 20%. Aí ali, ó, cerrado, 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 e ali embaixo ali, ó, quando entra ali agricultura, né, feito de uma forma errada, passa de ser cerrado para errado. Os outros aqui, está escrito cerrado, 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 eu tenho a oportunidade, o privilégio de conhecer quando eu vou participar das minhas atividades, das minhas corridas de orientação, né? Olha aqui, ó, eu vou frisar, né? Eu vou insistir da importância de como o nosso cerrado está indo embora. Olha só, a área original na parte de cima, né? E na parte de baixo ali, ó, 20% em 2002, mas hoje deve ter bem menos. Olha como é que está sumindo o nosso cerrado. E isso é muito, muito, muito importante. Então, galera, com essa insistência com relação ao nosso cerrado, eu encerro, né, essa nossa 62ª aula, conhecido como 62, e aí eu fico no aguardo aí da gente se encontrar novamente na sexta-feira, beleza? E esse assunto é para poder você assistir de novo, anotar, porque eu volto a falar que ele não tem no livro totalmente, então você precisa, né, não para essa primeira P, mas vai vir com certeza na E, tá bom? Então eu fico aqui com vocês e aguardo vocês pessoalmente na sexta-feira. Antes de eu encerrar essa aula aqui, deixa eu deixar um aviso aqui com relação à nossa AP1 que está rolando aí, né? Que vocês estão confeccionando, produzindo, gravando aí, que vai valer a nossa nota da primeira avaliação em grupo. Pessoal, o tempo de gravação, que é de 3 a 5 minutos, é do trabalho final, tá? Tá sendo muito recorrente. Mais de uma pessoa já me perguntou lá no AVA, se é assim, professor, aqueles 5 minutos, o meu grupo tem 6 alunos, cada aluno vai ter que fazer 5 minutos de vídeo? Galera, 6 vezes 5 dá 30, ainda é 30, né? 6 vezes 5, né? Um vídeo com 30 minutos, basta o meu aqui, só basta o meu. O de vocês são 5 minutos, todo o assunto, tá? Seja sucinto, seja direto, seja objetivo, abordando o tema do seu bioma, do seu grupo, tá bom? Então assim, ó, se você tem 6, então olha que maravilha, cada um vai ficar com menos de 1 minuto para poder fazer uma apresentação, né? Tem gente que não gosta de falar, eu já gosto de falar demais, mas então ajuda você a começar a desinibir, né, nas suas gravações. Então, 5 minutos é o tempo total do trabalho, tá? Não é por participante, não. Pelo amor de Deus, gente. É muito vídeo para eu assistir. Senão vai chegar no final do ano e ainda estou assistindo vídeo ainda de grupo aí, tá bom? Um abraço aí e sexta-feira a gente se vê. Até mais.